minutos, né, Tosado? Só para esclarecer ao público aí, ele vai falar uns 15 minutos. As pessoas vão interagindo aí no chat, depois a gente vai para o chat e depois a gente volta para Daniel de novo. Então, Daniel com a palavra, né? Ok, Dora, ok, Tosato. É um prazer estar de volta aqui nesse programa Diálogo de Até, uma iniciativa muito importante da SDR, da Bahiater. E a tarefa de hoje nossa conversa de hoje, esse diálogo, é sobre uma tecnologia inovadora que trabalha até com outro tipo de paradigma. Hoje a gente vai sair do campo material, vamos entrar no campo energético, magnético, com passagem até no campo espiritual. Então, é uma temática bem interessante, a gente vai ter a oportunidade de fazer essa semana e na outra, o que dá a possibilidade que na outra a gente até aprofundar mais nesses conteúdos, inclusive trazendo experiências práticas, né, pesquisas que a gente já fez aqui na região e outras regiões também. Então, eu vou, para não perder tempo aqui, compartilhar essa nossa apresentação e, como disse Dora, daqui a uns 15 minutos a gente dá uma paradinha para as perguntas que vocês podem ficar à vontade para participar. Queria saber se já chegou aí a imagem. Já chegou, sim, Daniel. Ok. Então, trabalhar a homeopatia não é somente no campo do ser humano, mas também a homeopatia já é trabalhada no reino animal e a gente também está trabalhando no reino vegetal. Não é muito conhecido ainda, não está muito popularizado, está muito ainda mais na academia, a Universidade Federal de Viçosa, de Maringá, o Carlos Bonato, lá em Universidade Federal de Viçosa, o Vicente Casale, Maria Fernanda Cândido, né, o Pedro Boff, lá de Santa Catarina, da EPAGRE. Então, são precursores, são líderes desse trabalho de pesquisas e de extensão também. Então, a gente vai mostrar um pouco nesse início aqui agora da história da homeopatia. Então, o Samuel Hahnemann, ele é o pesquisador, o médico, que fez a sistematização desse trabalho. Então, ele nasceu na Alemanha, em 1755, faleceu na França, em 1843, mas ele era um médico que, naquela época, ficou um pouco desencantado com a medicina que ele estava praticando. Por quê? Porque muitos amigos dele, muitos parentes, familiares, morreram sem alternativa de solução da medicina ortodoxa que vigorava na época. Então, ele se desencantou com a medicina e ficou até fazendo uns bicos aí por fora. E ele também era tradutor desses bicos aí, ele traduzia livros, e numa dessas traduções ele encarou um livro onde falava da experiência de William Cullen, que o William Cullen, nesse livro, já falava da utilização da quina, dessa planta aqui do lado esquerdo, para o tratamento da malária. A malária já era uma doença muito comum na época, e ele estava vendo que essa quina aqui já era recomendável como tratamento da piruíra Cullen. Só que ele viu que não era bem o princípio que ele estava descobrindo, que ele fez a descoberta dele, não era somente na questão fitoterápica, né, da utilização dessa planta, como já pregava desde o Galeno lá na Grécia, que ele já falava da medicina alopática, né, do princípio dos contrários. Na verdade, essa medicina alopática ela só faz combater os sintomas, mas ela não corrige as causas. E o Hahnemann teve a felicidade e a inspiração, talvez até pela sua missão mesmo, de fazer uma grande descoberta. Ou seja, ele testou a quina, ele disse o seguinte: a quina cura a malária porque é capaz de produzir sintomas semelhantes aos da malária, ou seja, produz no corpo humano uma malária artificial. Então, no ser humano que não tinha malária, ele usou a própria quina para fazer testes e descobriu alguns sintomas semelhantes aos da malária. Ele chamou isso de malária artificial. É como o corpo estivesse reagindo, né, provocando sintomatologia semelhante à malária. E ele diz o seguinte, que a quina atua na febre intermitente, que é um sintoma da malária, pela sua capacidade de produzir um quadro semelhante a organismos sadios. Então, aí foi que ele falou que esse sintoma manifestado é semelhante de uma pessoa com malária. Então, ele descobre o que a gente chama do princípio da semelhança. Então, ele fala o seguinte. O medicamento que aprovou ser capaz de produzir em sua atuação sobre organismos sadios a maior parte dos sintomas semelhantes ao que se encontram nos casos da doença ser curados, em doses potencializadas, a gente vai ver mais tarde o que é essa potencialização aí, e em doses reduzidas, quer dizer, diluídas, remove de maneira radical e duradoura a totalidade dos sintomas desse estado mórbido doentio, isto é, toda a doença em curso, e que todo medicamento cura, sem exceção, as doenças cujos sintomas mais se assemelham aos seus, não deixando de curar nenhuma delas.
Tem um parágrafo importante, o 25 do Organon. O Organon é como se fosse a Bíblia aí do Hahnemann, um livro que ele publicou muito famoso. Então, a partir desse autoexperimento, Hahnemann constatou esse princípio da semelhança, que já era um enunciado de Hipócrates. Hipócrates, o famoso médico aí da medicina, que já falava há muito tempo atrás, antes de Cristo, desse princípio aqui de similia similimus curanter, ou seja, a cura pelo semelhante. Então, sendo assim, seguindo essa experimentação de outras substâncias, ele era muito curioso, muito pesquisador, ele foi anotando todas as observações daquilo que ele estava pesquisando. Então, ele desenvolve essa arte de curar, que é chamada de homeopatia. E para ser considerada homeopatia, é preciso encarar esses princípios fundamentais. Então, quais são os princípios fundamentais da homeopatia, nessa teoria aí traçada por Hahnemann? Então, o primeiro é o princípio da semelhança. Então, quando um paciente relata os sintomas de uma doença que é ministrado a ele o remédio feito a partir dessa substância, que produz os mesmos sintomas que a experimentação, que é uma doença artificial. Então, em outras palavras, toda substância que produz sintomas é capaz de curá-las. O princípio do similis similibus curanter do Hipócrates, que é o princípio dessa semelhança. Então, é um princípio diferente da alopatia. O princípio da alopatia é o princípio dos contrários, né? É um combatendo o outro. A medicina homeopática já é diferente. Ela estimula a defesa do organismo a reagir contra aquela sintomatologia. Então, o princípio da semelhança é um remédio que provoca no ser humano sadio os mesmos princípios que estão apresentando nos sintomas da doença. Também ele diz que tem que ser experimentado no homem sadio. Naquela época ainda era possível mais encontrar um homem menos poluído como o de hoje. Hoje está todo mundo bichado, todo mundo doente, todo mundo cheio de poluições aí, de vários fatores. Então, as experiências farmacodinâmicas que ele desenvolveu dos medicamentos homeopáticos devem ser trabalhadas no homem sadio. Devem ser precedidas em experimentações também animais, porque alguns medicamentos, como a gente vai ver nesse instante aqui, são muito tóxicos. Por exemplo, você faz remédios de arsênico, de chumbo, de ouro, de prata. Esses medicamentos não podem ser trabalhados diretamente com seres humanos. As pesquisas eram feitas também com animais até se adaptar, quando ele começa a diluir isso, diminuir as doses, né, para evitar intoxicações e fazendo o princípio que a gente chama de sucções, que a gente vai ver nesse instante. Então, esse conjunto de dados dá origem à chamada patogenesia do medicamento. Então, o que quer dizer patogenesia? Patogenesia é um conjunto de sintomas que a substância provoca no indivíduo sadio quando é ministrada em doses subtóxicas. Então, por exemplo, se eu ingerir um produto qualquer e observar reações em meu organismo, sintomas no meu organismo, isso a gente chama uma patogenesia. Por isso a gente não deve tomar remédio se não tiver com problemas, porque senão a gente vai ficar doente pelos sintomas manifestados pela ingestão de qualquer medicamento desse. Um outro princípio, ele diz que o medicamento tem que ser diluído e dinamizado. Então, para evitar justamente risco de contaminação, de intoxicação, ele diluiu bem o medicamento, né? E o princípio também de agitação. Essa agitação é o que a gente chama de dinamizar o remédio. A gente vai ver neste instante o processo de sucção, é quando a gente bate o produto, né, no vidro e quebra as partículas dos átomos, das moléculas do princípio ativo do medicamento, e isso libera uma energia. E essa é a energia que a gente diz que é a memória do medicamento. É a memória do remédio que vai ficar gravada ali naquele álcool, naquela solução alcoólica, e que vai imprimir, né, esse conteúdo para a recuperação de saúde do paciente. O medicamento precisa ser ultradiluído e succionado em doses infinitesimais. A gente disse, a gente vai ver nesse instante aqui, que até a 12ª potencialização ainda existe molécula, ainda existe átomos. Mas, segundo a lei de Avogadro, a partir da 12ª potência, já não existe mais átomo, já existe agora somente energia. E isso é uma questão até que se discute muito, o pessoal fica dizendo que é placebo, que o medicamento homeopático não faz efeito, que é demorado, não tem nada disso, tudo isso são mitos, são criações, inclusive, da indústria alopática, química, farmacêutica, que não quer ver a homeopatia crescer no mundo. Então, coube a Hahnemann fazer esse trabalho dessas dinamizações mais diluídas e succionadas, e as substâncias solúveis são dissolvidas no álcool. E as insolúveis, como, por exemplo, eu falei aqui, o ouro, a prata, alguns produtos mais difíceis de ser solubilizados, elas são trituradas em lactose, que é o leite, né? Leite em pó, até a 3ª trituração. A partir da 3ª, ela já possibilita fazer
essa diluição na solução alcoólica. Então, está aqui do lado esquerdo as sucções, e está aqui do lado direito a trituração. E finalizando esses princípios da homeopatia, ele diz que tem que ser um medicamento único, ou seja, um medicamento que é capaz de produzir no homem sadio um conjunto de sintomas, ele é capaz de resolver uma doença que está apresentando os mesmos sintomas. Então, ele fala que esse medicamento deve ser prescrito como mais indicado, porque apenas esse corrigirá o desequilíbrio do paciente. Mas tem um detalhe que a gente tem que chamar atenção na prática. É que naquela época, o ser humano era menos poluído, era mais fácil encontrar esse conjunto de sintomas e traçar um medicamento único. Mas hoje existe algumas escolas na homeopatia chamada medicina alternista, que alterna um medicamento com o outro. Então, se um medicamento cobre alguns sintomas, o outro vem complementar, cobrindo outros tipos de sintomas. Então, por exemplo, eu dou um remédio hepatosaco, melhorou 70%, mas ficou ainda alguma coisinha que apresentou uma diferença, para lá, eu faço o uso de um outro medicamento para complementar o efeito do primeiro. Então, a gente alterna um medicamento com o outro. Existe também uma corrente chamada complexista, que é os chamados complexos, onde eu posso misturar um ou dois, ou até três, ou até quatro medicamentos em um vidro só. E cada um faz seu efeito. Não se, mesmo eles misturados ali, cada um tem seus clusters, tem seu espaço de atuação e um anula o outro. Então, esses complexos é bem interessante porque a gente abarca um conjunto maior de sintomas usando o complexo. Eu falei isso mais tarde, até uso também complexo, que eu já fiz, com muito resultado. Então, a homeopatia, esse princípio da semelhança, homos quer dizer semelhante, pathos quer dizer doença ou sofrimento. Então, a homeopatia é esse método terapêutico que aplica clinicamente esse princípio dos semelhantes e que utiliza substâncias medicamentosas em doses ultradiluídas ou infinitesimais. A origem dos medicamentos, eles vêm de todos os reinos da natureza. Ele tem origem no reino vegetal, no reino animal, no reino mineral. A gente vai ver aqui agora alguns exemplos. Por exemplo, a camomila é bastante conhecida na fitoterapia, na medicina natural. Uma planta medicinal e, como ela é digestiva, como ela é calmante, a gente também extrapola isso para as plantas. A camomila, por ser um processo, esse caráter de digestão, a gente utiliza até para fazer a digestão de um biofertilizante, a digestão de facilitar a decomposição do material orgânico, de um composto orgânico. Só que para colher essa camomila, para a gente fazer a tintura mãe e fazer o produto homeopático, o detalhe que tem que chamar a atenção é que essas camomilas devem ser colhidas na lua cheia, para pegar toda a energia vital da planta nesse momento, e a gente vai ver mais tarde como é que faz essa tintura mãe aí também. Então, o laboratório, obedecendo os protocolos farmacêuticos, ele pega diferentes partes dos vegetais, onde está mais concentrado o princípio ativo, que pode ser parte de raízes, ou de cascas, ou de folhas, de flores, de frutos, né, depender do tipo da planta. Também pode, que é exemplo de vegetais, o café, a gente tem aqui na parte mineral, por exemplo, remédios feitos com ferro metálico, que é o ferro. O sulfur é muito utilizado, inclusive, na produção orgânica, com o sulfato de cobre, calda bordaleza, calda sulfocáustica, o próprio enxofre mineral. Existe esse remédio homeopático também chamado sulfur, que é feito do enxofre. O cupro, que é feito do cobre, muita atuação também como fungicida, mesmo na convencional e na orgânica. O argento metálico, que é a prata, e o ouro, que é o ouro. Também existe produtos homeopáticos desse ouro aí também. A gente pode também ter aqui, por exemplo, o nato muriático, que é o sal de cozinha. O enxofre, já falei, é só para a gente ter uma ideia dos diferentes reinos, como também tem o reino animal. Aqui a gente tem remédio homeopático feito da abelha, da Apis mellifera. Essa aqui, no caso, é a europeia. Inclusive, pela lei de semelhança, só para vocês terem uma ideia, antecipando aqui já alguma informação, a Apis, quando ela dá uma ferroada em qualquer pessoa, o que ela faz? Ela causa inchaamento no lugar, causa um rubor, né? Fica assim, avermelhado o lugar, né? E fica avermelhado, inchado, né? E dolorido. Então a gente pega esse mesmo princípio que acontece no ser humano e joga lá para o animal, por exemplo. O animal tem problema de inflamação das tetas, nas glândulas mamárias, chamado mastite. Então, o úbere da vaca, quando está também inflamada, apresenta os mesmos sintomas que apresenta o ser humano. Então, por analogia, a gente usa a Apis na CCH e combate o problema da inflamação do úbero da mastite. Tem os mesmos sintomas de úbero dolorido, inchado, né, e avermelhado. Vocês entenderem a relação aí. A anaquese, a cascavel aí, vamos utilizar ela para pressão alta. A formiga, também existe remédios feitos por formiga.
aranha, cantares. Cantares é o potó, que a gente conhece popularmente aí. Muito bom para infecções urinárias, para retenção de urina. Tem efeito com a barata. A barata vai ver também que a gente pode fazer também até o nosódio dela, combater ela, botar ela para correr da área. Então, a gente pode também, na farmácia, eles podem tirar o animal inteiro ou partes do animal. Né? Na concha aqui, por exemplo, a calcária carbônica, que é feita da concha, é tirada uma parte só dessa concha aí. Na origem biológica, também existe alguns vermes, alguns ácaros, bacilo de Koch, a sépia, é muito usada, inclusive, nas mulheres, medicina feminina aí, a cândida albicans, a ameba. Então, são produtos também feitos com origem biológica. Os bioterápicos é uma questão muito interessante para os agricultores, para as agricultoras, porque você pode produzir um remédio feito com o próprio produto que você vai fazer a cura. Então, é o que a gente chama de isopatia, ou isoterapia. Isopatia quer dizer a cura pelo igual. Então, observe aqui que esses pesquisadores aqui, há muito tempo atrás, o Plínio, ele já dizia o seguinte, que existe um limo sobre a língua do cão raivoso, o qual, quando bebido, protege contra a raiva. Então, eles já faziam preparado o próprio limo da língua do animal que estava com raiva, a pessoa ingeria isso e ficava curada da raiva. E já o Dioscorides, um século antes de Cristo, já dizia o seguinte, onde há doença, há o remédio. Então, esse princípio da exoterapia, a gente vai ver aqui, é muito interessante para os agricultores, porque a gente pode produzir um medicamento feito do próprio inseto, da própria praga chamada, ou da própria planta doente. Aqui, por exemplo, a gente está falando aqui de nosódio, é o mesmo princípio da exoterapia. Eu posso fazer, por exemplo, um remédio feito da própria lagarta. Lagarta atacando minha couve, está atacando o maracujá, eu faço um remédio da própria lagarta. Vamos mostrar mais tarde como é que a gente faz isso aí. Aqui, por exemplo, eu tenho uma planta atacada por uma doença. Então, eu posso pegar a planta que está até reagindo. Observe que tem até uma coloração mais amarelada aqui em volta. É a planta já estimulando suas defesas para fechar logo esse problema aí, para necrosar essa folha aí. Eu faço um preparado homeopático da própria folha doente, pego também algumas folhas sadias, pego inclusive essa parte amarelada aí, que já é a defesa da folha, para preparar um produto homeopático, faço a tintura mãe, depois faço o que a gente chama de nosódio, depois devolvo para a planta, isso já diluído, e você acaba com o problema, sem gastar nada. Se gasta é só um pouco de conhecimento, mínimo de trabalho. Então, isso a gente chama de nosódios. Você pode fazer, né, alguns exemplos aqui, o nosódio de ferrugem do café, o nosódio do pulgão, do ácaro. Então, é uma solução muito fácil. Eu já trabalhei com nosódio, por exemplo, de mosca do chifre, já trabalhei com nosódio de caramujo, de lagartas. Um excelente resultado. Bota para limpar a área mesmo, para correr o problema da área, usando o próprio inseto ou a própria planta doente. E para preparar esses medicamentos, não vou me estender muito aqui agora, porque o tempo é limitado, mas eu vou recomendar que vocês procurem uma cartilha chamada Caderno de Homeopatia no Google, no YouTube, no Google é melhor que já vem a cartilha mesmo, já em PDF, e ensina tudo isso aí como é que prepara. Então, primeiro a gente faz a tintura mãe, e geralmente a gente pega o vegetal, se por exemplo, se for um vegetal, uma planta doente, ou se for um animal, na planta a gente usa 1 para 5, no animal a gente usa 1 parte para 10 do inseto, de parte do inseto, de álcool, aliás, 1 parte do inseto para 10 da solução alcoólica. Geralmente usa uns vidros de 30 ml e enche de 20 ml aqui de álcool, vou falar rápido aqui, porque isso aqui está na cartilha. E aí, dessa tintura, a gente deixa 10 dias ela em infusão não, deixa ela aqui guardada de molho, num vidro escuro de coâmbar. Então, todo dia a gente dá uma mexidazinha aqui para ficar bem homogeneizado. Depois, a gente vai tirar 5 gotas dessa tintura e vai passar para 20 ml de álcool 70%. Não é álcool 70 graus, é 70%. Vai bater 100 vezes, a gente chama de sucções, aí você chega no preparado 1CH, que é 1 centesimal hahnemanniano. Geralmente, nas plantas, a gente trabalha até a 6ª centesimal. Porque quando a gente trabalha com altas potências, por exemplo, 20, 50, 100, 500, aí já é no ser humano, já é nos animais, porque já envolve não somente a questão física material, já envolve também o emocional, o sentimental, o psicológico e até o espiritual. Como as plantas não têm essa capacidade sensória mais desenvolvida como é o animal e como é o ser humano, na 6ª dinamização, na baixa dinamização, faz um efeito muito bom e a pesquisa já deu esse resultado. Então, a gente vai fazendo essas diluições e as sucções até chegar na 6ª dinamização. Bom, esse é o método hahnemanniano. Diga. Eu quero que você fique à vontade, mas era só porque a gente tinha combinado que eu avisaria quando chegasse em 15 minutos, né? Isso mas fique à vontade, tá?
Tudo bem, eu estou até reparando aqui no meu relógio também, quando eu terminar de falar desse método Korsakoff aqui, eu vou falar do frasco único, a gente pode dar uma paradinha. Então, esse Valeu. método hahnemanniano, ele usa frascos múltiplos, mas os agricultores não têm tanto frasco para usar. Isso custa dinheiro também no comércio, né? Geralmente a gente usa frasco de 30 ml. Eu tenho muito aqui na minha família, porque a gente já usa homeopatia aqui em casa, não é difícil. Mas os agricultores teriam que fazer com vidro de xarope, né? Fazer a tintura-mãe num garrafinho de cerveja ou de vinho que é escura. Então, para não comprar muitos vidros, a gente pode lançar mão de uma técnica do Korsakoff. Esse aqui é o método hahnemanniano. Tem que fazer o quê? Um vidro é a tintura-mãe e 6 vidros, cada um a gente já enche de antecedência com 20 ml, um vidro de 30 ml com 20 ml de álcool 70%, isso está bem explicado lá na cartilha, e a gente pinga 5 gotas e vai batendo 100 vezes e tirando 5 gotas de um, passando para o outro. Só que eu não tenho 6 vidros para fazer isso. Então, o Korsakoff, lá na guerra, ele é um russo, o que é que ele fez? O método não hahnemanniano aí do frasco único, é o chamado método do Korsakoff. Então, como ele na guerra não tinha esses frascos, então, o que, é que ele fez? Ele fez com vidro só, um frasco só. E eu também faço assim. Por quê? Porque eu não tenho esses frascos todos, eu já gosto de ser bem prático, para o agricultor também conseguir fazer a coisa bem mais simples e mais barata. O que acontece? Eu tiro da tintura-mãe, boto 5 gotas num frasco, que já tem lá 20 ml, bato 100 vezes. Mas antes de jogar em outro frasco que eu não tenho, eu tiro com a seringa uma quantidade, jogo fora aquela solução, encho de novo com 20 ml de álcool e pingo 5 gotas com a seringa que eu já tinha aqui na mão. Então, eu não joguei fora, porque eu quero, na verdade, é a sexta, eu não quero a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Então, não me interessa, por isso que eu estou jogando fora. Eu vou passando para a segunda eu bato 100 vezes, já estou na 2CH. Tiro com a seringa novamente, para pegar 5 gotas, até um pouco mais, jogo fora, o mesmo frasco, eu boto ali 20 ml de álcool novamente, 5 gotas e fico batendo. Ou seja, com um frasco só, eu chego na sexta dinamização, que é a 6CH. Isso é fácil de entender lá na cartilha, que aqui não dá para a gente. Então, a sucção é esse processo que a gente chama de bateção, de bater o material. O vidro ali de 30 ml tem 20 ml de álcool 70%, a solução está ali, aquelas 5 gotas, é realmente a relação de 1 para 100, e aí você bate 100 vezes. Só que esse movimento tem que ser mais vertical e não assim, inclinando, senão vou dar um efeito de onda. A gente bate sempre na vertical, batendo num tapete ou num livro forrado, para não doer a mão também. Ter cuidado para não machucar o vidro na mão na hora de bater. O laboratório já tem maquinário para fazer isso automaticamente. Então, mecanicamente, o laboratório usa, não vai fazer isso artesanalmente, manualmente. Né? Eles têm já como fazer a diluição, como fazer essa sucção. O laboratório prepara isso rapidinho. Bom, então a gente pode dar nesses 15 minutos uma paradinha. Eu sei que está até cedo ainda para as perguntas, porque a gente está só conceituando ainda a coisa, né? Mas se tiver alguma interferência, alguma positiva, é sempre bom ter essa interferência, ter esse diálogo, ter esse papo, fique à vontade. Então, se tiver alguma manifestação já no chat, qualquer pergunta que venha aí, é sempre bem-vinda. A gente quer, não é só falar que não, a gente quer dialogar, a gente quer discutir, e quanto mais a gente chegar para a parte prática, para chegar para o campo, vocês vão ver que é uma coisa fantástica essa tecnologia aí, bastante inovadora aí, da área de Dora de Tosata, a inovação, né? E sustentabilidade também. Então, fique à vontade. Se tiver alguma pergunta, pode interromper aí. Estamos abertos para diálogo, debate. Daniel, você sabe que quando eu tinha 18 anos, quer dizer, não faz muito tempo, eu tive cálculo renal. E eis que fui para o médico homeopata, minha família, nós todos tratávamos com homeopatia desde criança e tal. E, bom, o médico homeopata, para aquela crise momentânea, ele conseguiu superar só com homeopatia. Imagine, hein, pessoal, a dor de cálculo renal, pedra no rim, é muito forte. E só com remédios homeopáticos a gente conseguiu debelar essa dor e passar essa crise. Bom, aí ele falou, agora é tomar chá de quebra-pedra. E quando você expelir a pedra, você vai ter que pegá-la e vai levar no laboratório, vou dar a receita aqui, e vai trabalhar lá no laboratório de homeopatia e vai fazer 3 doses. Então, você toma a primeira, depois de um tempo você toma a segunda e você guarda a terceira, caso você tenha ainda mais alguma crise. Pessoal, nunca mais eu tive cálculo renal. Né? Então, como é uma doença muito forte, quero dizer, é um impacto muito grande de dor, é uma dor terrível. Dizem que comparável à dor do parto, aquela coisa toda, né?
Então, eu acho que é legal dar esse testemunho, porque certeza. tem muito cabimento. E agora, nós precisamos, Daniel, acho que é uma coisa importante. Como é que a gente precisa se despir, não é, das imposições ideológicas da indústria farmacêutica, da indústria para remédios veterinários, para a indústria de agrotóxicos e também a indústria de medicamentos para as indústrias farmacêuticas para os seres humanos. E isso é fundamental. Se a gente ficar com o mesmo princípio, não é, que a gente usa na medicina convencional, né, na agronomia convencional, aí você vai sempre duvidar, vai ficar aquela coisa. Né? Agora, se você for mais a fundo, né, e tirar e se despir de toda essa ideologia, não é, que tem sido nos imposta ao longo dos anos, aí talvez você consiga, certamente você vai avançar e conseguir bons resultados, né? Muito bem, Sim. Tosato, eu tenho um depoimento também de homeopatia, que eu tive problema de garganta seríssimo e eu me curei também com homeopatia, há muitos anos atrás também. Ainda, claro que eu sou jovem, mas quando eu era bem mais jovem. Ô, Daniel, era bom compartilhar um pouquinho a tela aí para apresentação, para o pessoal olhar o Tosato falando, você falando um pouquinho, depois para voltar, né? É interessante essa fala de vocês aí. Aqui. Sim. Pode falar, Daniel. É que o que o Renato falou aí agora é preciso semelhança. Então, a mesma pedra que estava causando um incômodo no rim dele, a pedra foi utilizada para fazer um nosódio. Fantástico. Então, eu vi um depoimento de um agricultor outro dia, num vídeo, que ele estava com um problema da broca de uma palmeira dele lá, não sei se era açaí, se era alguma outra coisa qualquer, e ele, como não tinha achado essa broca, ele fez do berne do animal, e não é que deu certo, o berne que é muito parecido, inclusive, com a broca que faz o estrago lá na palmeira, e deu resultado. Quer dizer, essa questão de tosápia também, existe Cantares, que é um remédio bom para a infecção urinária, de peste da pele existe o berberes, existem medicamentos específicos daquele que a gente falava, né, que cobre a maioria dos sintomas. Mas esse médico aí, com a sua sabedoria, ele foi pelo nosódio e resolveu também. E chama a atenção, como o Tosápia lembra aí, que a medicina homeopática é conhecida há bastante tempo. Desde 1840, que chegou aqui o Bento Miller, da França, dos precursores aqui no Brasil, já era de conhecimento popular. Mas quando chega a medicina alopática, ela domina tudo, ela toma conta das faculdades, modifica todos os currículos, então os médicos não têm formação de homeopatia, de fitoterapia, né, de acupuntura, nada disso. Isso é considerado até uma coisa alternativa, né, menos importante. A mesma coisa aconteceu com a agronomia. A agronomia, veterinária, ciências agrárias, medicina, farmácia, foi toda invadida pelo interesse do capital, dessas indústrias realmente que monopolizam e até bate seguro, dizendo que não funciona, que não dá certo. É isso. Agora vamos dar uma olhadinha nas pessoas que estão comentando aqui. Eu vou ver umas pessoas aqui, Tosato, e você depois continua aí. Eu estou vendo aqui logo... Ana Cristina, a gente tem que registrar a presença das pessoas que estão aqui, né? Tem muita gente boa aqui, muita gente mesmo. Começar com Cris aqui, né? Cris, que é a nossa parceira aqui no Diálogo de Até, então mandando um abração para ela, que está aqui. Ela chegou firme e forte aqui, 15h50, ela já estava ali esperando abrir. E tem aqui também, Tosato, o Adroaldo, ele está em todos os diálogos que eu já percebi aqui, sempre ele está cumprimentando o diálogo, ele não falha. Então, a gente quer já agradecer, Adroaldo, pela sua presença constante aqui nesse trabalho. Vários colegas aqui da Bahia Até também. Está aqui Vandira, está João, está aqui, Marilene dando oi, todo mundo aqui, você sabe, também é fã de Daniel, né? Você quer dar uma lida aí Tosato, nos comentários? Quero sim. Vou começar de baixo para cima. Tá aí, Rivelle, tá todo mundo aí na sala. Bruna Gabriela da Agenda. Tem uns comentários aí, veja aí. Olha só, vou começar de baixo para cima, né? O Rogério Lago, depois tem o Carlos Roberto Vieira da Cunha, lá da Emater do Rio Grande do Sul. A Carmen Lúcia de Miranda Alves, que é uma figura notável, ela tem muito conhecimento nessa área da agroecologia. Nós
bebemos na fonte dela também. A Everanilda Dantas Silva, não é? Ela pergunta, Daniel, onde que pode encontrar essa cartilha? Depois temos a Bruna Souza, da Agenda, uma entidade importantíssima aqui da Bahia, e que também atua em Pernambuco. Temos a Neivia Lima, da CEPEX, que está de férias, mas está nos prestigiando. Carol Marques, da UESB, lá de Vitória da Conquista. O Zé Luiz, do Sertão Produtivo. A Jaqueline Santos, da Secretaria do Município de Barrocas. Obrigado. É muito importante isso. O Edson Ribeiro, não é? Ele também vai estar aqui com a gente em breve, e para a gente tratar do tema da água. Todos te cumprimentando, viu, Daniel? Todos aqui, todos fazendo elogios, mandando beijos e abraços. A Ana Ferreira Rocha, ela diz que com muita paciência precisamos estabelecer uma homeopatia para gente, bicho e planta, como prática fundante para a agroecologia. Ela diz assim: sem homeopatia não há agroecologia. A Divane Fernandes, não é? Também a Bruna, já falei. O Luiz Augusto Grimaldi Sampaio, da UESC, muito obrigado. O nosso Lima, você já falou. Fátima Santana, o Ederlan. Depois, a Laiana está aí também, Tosado? A Laiana, querida, também. Todos são queridos, mas a Laiana é querida também. O Robson Aglailton Cabral Rodrigues, da COFASP, importante. O Marcos Vitor, do Carmo Loyola, lá de Petrolina, do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. Muito obrigado. Patrícia Cardoso Santos, Leilda Pereira, Fátima Santana, João de Souza Esteves, já falei. Patrícia Cardoso. Bom, eu vi gente também aqui do CEDASB. CEDASB também é uma entidade que é uma referência para nós em agroecologia. Em sementes crioulas nem se fala, né? Fazendo sucesso. Adroaldo também, que Dora falou, sempre equilibrado, sempre elegante, contribui bastante para as nossas reflexões. Bom, Daniel, vou passar a palavra para você. Okay. E vamos dar continuidade. Fica à vontade. Tá certo. Vou compartilhar novamente aqui. Enquanto chega a tela aí, quero anunciar que eu já botei no chat aí o endereço aí para vocês procurarem a cartilha. É só colocar lá no Google, Caderno de Homeopatia. E vocês vão ver lá em PDF da Universidade Federal de Viçosa. Que não tem preço nenhum, não é custo nenhum, é gratuita. Certo? Então, vamos lá. Já chegou a tela aí, já? Chegou, sim. Bom, então, a homeopatia está aí o Samuel Hahnemann, um grande... Na agricultura já existiam trabalhos pioneiros desde 1928, esse casal russo aí, o Eugênio Kolysko e Lili Kolysko. Esse casal começou a trabalhar mais, que publicou até esse livro aí, chamado Agricultura do Amanhã. E o grande filósofo foi o Rudolf Steiner, um dos pais e dos precursores da agricultura biodinâmica. Ele já dizia que é preciso ajudar a vencer a unitariedade materialista na concepção da natureza para achar uma relação ética e espiritual com o solo, as plantas, os animais e os co-irmãos humanos. Olha que visão mais holística, mais integradora. Ele pede para a gente sair do campo materialista, material, e olhar que tem outras dimensões maiores, né, que é a questão energética, ética e espiritual. Né? Então, é uma visão bem mais abrangente, porque hoje a gente está sabendo cada vez mais de menos. Porque a nossa visão cartesiana, linear, né, é muito divide tudo para estudar as partes, mas não entende o todo. E dentro da agroecologia, da homeopatia, nós temos que entender o todo, a relação de uma visão holística, sistêmica, integradora. Na homeopatia, a gente vai olhar também, não é somente o solo, somente a planta, somente o animal. A gente olha o todo, que o Radcliffe-Chavsky, o grande mestre, o grande guru aí da homeopatia internacional, ele fala do hólon. O hólon é o conjunto de micro-organismos, de organismos vivos que vivem numa mesma comunidade. E um influencia o outro. É uma inteligência fantástica que existe, né, na relação dos organismos vivos e até os espirituais também